Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Hoje o nosso assunto é o Climate Smart Agriculture, uma visita técnica organizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O programa compartilha experiências na produção agrícola e nos efeitos que as mudanças climáticas têm sobre o setor. Quem participou desse importante evento foi o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Bom dia a todos os produtores rurais. Ok, então por que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos realiza esse programa? Bom, a realidade das mudanças climáticas, elas impactam o mundo como um todo. Não só nos efeitos das alterações climáticas sofridos pela agricultura, pela geração de energia, pelas cidades. Nós, cidadãos, sempre estamos bem a par do assunto, estamos sofrendo direta e indiretamente as ações das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo, e a agricultura não poderia ficar de fora deste assunto e se envolver neste assunto como principal impactada nesse sistema, né, de alterações, adaptações, mitigações das mudanças climáticas, como também ator na questão de diminuir esses impactos. Então, trabalhando e nesse sentido, a agricultura mundial cada vez se preocupa mais em produzir mais, com mais tecnologia, mas de uma forma cada vez menos emissora, né? Então, o Departamento de Agricultura americano, ele faz rodadas de debates, de amostras, de troca de experiências com diversos atores no mundo, né, mundo afora. Neste caso, né, a gente acompanhou nesses últimos 15 dias, né, em agosto ainda, as ações que o Departamento de Agricultura americano e os parceiros desenvolvem no desenvolvimento de tecnologias, extensões da agricultura para uma produção cada vez mais trabalhada, né, mais trabalhada na agregação de valor, na verticalização da produção, ou seja, quanto mais eu produzo no mesmo espaço, menos impacto eu tenho, né? Então, eu estou sendo cada vez mais eficiente. Então, há algumas imagens, né, da delegação que foi lá. Essa delegação, ela funcionou, e esse trabalho da agricultura desenvolvida pelos Estados Unidos, ela busca uma integração e uma disseminação de tecnologias necessárias e acessíveis a todos os produtores rurais, principalmente nós que temos uma agricultura muito desenvolvida tecnologicamente, uma agricultura que compete com a deles, e em questão do que a gente viu lá, em questão de campo, nós não perdemos em questão de produtividade, de manejo de solo, de conservação de solo. Então foi muito importante essa ação para a gente entender e medir e definir os paralelos que existem entre a agricultura brasileira e com a agricultura americana, e mostrar que somos também tão eficientes como. Claro que a gente precisa desenvolver ainda algumas outras ações no sentido de infraestrutura, de geração e disponibilização de energia. Mas a gente chegou a essa conclusão que o produtor rural é tão ou mais eficiente que o produtor americano. A diferença é que em cima de eles já montaram um sistema um canal de comunicação que leva diretamente o produtor rural aos tomadores de decisão em nível federal, passando necessariamente por uma extensão forte, por uma pesquisa forte, por um sistema de políticas de seguro, políticas tecnológicas fortes também dentro do governo federal. Então, o USDA juntou esta delegação brasileira, que foi representada, né, por diversos setores, vários segmentos. Esses são os participantes, quem foram desse evento? Na verdade, são vários segmentos, tem os participantes brasileiros e os vários segmentos americanos, né? Então, lá não é só o Departamento de Agricultura que toma conta deste assunto. É um conjunto de atores que desenvolvem o papel, e por isso nós fomos lá, fomos muito bem recebidos, vimos a campo, nas universidades e em âmbito federal, todas as ações deles nesse sentido. Como é que funciona na prática esse programa?
Esse programa ele serve para mostrar como funciona este canal de comunicação que eu citei a respeito das aplicações e uma agricultura muito mais resiliente. Né? Uma agricultura resiliente, uma agricultura adaptada. Que é um novo conceito, né? Resiliente é um conceito que Exato. A resiliência ela é uma das formas com que se lida com essas alterações das mudanças climáticas a nível mundial. Só que essas mudanças climáticas que têm impacto mundial, ela também tem impactos particulares regionais. E isso é muito importante e isso se mostra através dos hubs de tecnologia, né, que a gente vai tratar, adaptando todas essas ações a nível regional para que juntas elas tenham um efeito a nível global. Então, essas ações elas funcionam da seguinte maneira, da forma com que eu consiga levar essa tecnologia ao produtor rural e que essa demanda ela chega aos tomadores de decisão para que isso volte como benefício, né? Então, dentro dessas ações, que são a resiliência que a gente está tratando, que é a capacidade de um produtor rural ou de um setor ou de um segmento de absorver essas alterações e voltar ao estado normal de maneira muito automática. Eles têm muito claro isso. As questões de adaptação. Eles focam muito a tecnologia dele e o desenvolvimento em ações de adaptação, né? Além de se adaptar, né, eles têm as ações de mitigar, né? Mitigar não impactar, né? Então fazer ações ou diminuir a área de plantio ou plantar árvores, que as políticas do Brasil são muito focadas, né? As políticas ambientais para controle do clima no Brasil são muito focadas em mitigação, ou seja, a questão de replantio de 15, que são as propostas dos nossos NDCs, né, das nossas metas voluntárias para redução das emissões, elas são focadas nesse sistema que é plantio de árvore, recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária-floresta, tratamento de dejetos, adubação biológica nitrogenada. Todas essas ações, elas são ações de mitigação. Lá nós vimos claramente que as ações são focadas na adaptação. A ideia deles é manter o crescimento da economia baseado na agrícola, né, e toda aquela associada economia agrícola, que é muito forte para eles, baseado em cada vez mais pesquisar tecnologias menos impactantes. Então, eles são focados em adaptação, e adaptação é que eles vão fazer. Essa foi uma mensagem muito clara que a gente viu nesses dias que tivemos por lá. No geral, como é que você definiria qual é a proposta desse treinamento? Bom, a proposta desse treinamento é mostrar aos brasileiros que eles estão desenvolvendo tecnologias e ações focadas na adaptação e que não vão abrir mão disso em nenhuma negociação. Então, a agricultura americana ela continuará crescendo, independente dessas ações, independente se o governo, e a gente chegou lá numa época, logo nos dias em que o governo americano tomou a decisão de não aderir mais ao Acordo de Paris. No entanto, como eles têm os pactos, né, as ações federativas deles, algumas ações elas ainda continuaram a ser desenvolvidas. Então, o propósito desse programa foi realmente mostrar que, apesar do governo federal ainda não se comprometer com metas, eles ainda têm ações e metas individuais e regionais a cumprir. Então, o que eles falam, né, o que eles queriam mostrar, o que ficou claro, que vão trabalhar em adaptação e que estas metas que foram desenvolvidas, que foram mostradas ao Brasil, ao mundo como um todo, serão respeitadas, mas não serão obrigações assumidas. Então ficou claro que eles vão mostrar o que querem, mas não vão assumir prazo nem quantidade a ser emitida ou diminuída ou mitigada.
Tá certo. Agora, Nelson, como estão, então, as políticas norte-americanas em relação às mudanças climáticas? É dentro desse parâmetro que você já começou a falar? Lá as políticas, elas são bem claras, focadas na produção, né? Então, a economia americana, ela tem essa característica de que tem que ser dinâmica, ela precisa produzir, mas ela precisa ser muito mais eficiente. Então, as políticas, elas funcionam de uma maneira muito coordenada, ao contrário daqui do Brasil, onde existem nichos que tratam de mudanças climáticas, nichos que tratam de produção, de uso de água, de irrigação, todas nessas caixinhas diferentes. Lá, a decisão ela é tomada conjunta e o centro dela são as universidades. Então, cada estado tem sua universidade que é coordenada, né, dentro de um sistema no qual você consegue acionar todos os organismos governamentais para que aquela ação se concretize a campo e que chegue ao produtor rural. Então, você tem o Departamento de Agricultura americano trabalhando com o Instituto de Proteção Ambiental deles, de políticas ambientais, trabalhando com a climatologia, trabalhando com o sistema de crédito, trabalhando com o sistema de seguro, trabalhando com o executivo, o legislativo. Então, todas essas ações, elas formam um grupo que é focado e destinado a resolver esse tipo de problema. Então, não tem aquele sistema político de uma proposta e aí outro, como é aqui no Brasil, né? Se o Ministério da Agricultura incentiva o ABC, o Ministério do Meio Ambiente não apoia, isso não vai para frente, né? Não é o caso, né? Mas lá, como a política ela é definida conjuntamente, não existe rivalidades, né? nem problemas de comunicação, e isso mais claramente e mais rapidamente atinge o seu objetivo, que é o produtor rural. Tá certo. Agora vamos a um rápido intervalo e na volta seguimos falando do programa Climate Smart Agriculture com o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias. Já voltamos.